Boa noite, pessoal. Boa noite para vocês que estão chegando aqui em mais um episódio do Mais que Autismo. Enquanto a gente espera aí mais pessoas irem chegando para o nosso podcast, eu quero me apresentar. Então, eu sou Kelly Varela, para você que ainda não me conhece. Eu sou produtora de conteúdo aqui do Mais que Autismo. Também temos o Mágicas de Mãe. Então, você pode acompanhar a gente nas redes sociais vizinhas e aqui também. E aqui a gente fala sobre temas de neurodivergência e de maternidade também, principalmente temas relacionados à saúde mental e emocional aí das mães, tá? Eu quero pedir já para que você deixe seu like, para que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas e que você se inscreva no nosso canal. Estamos aí rumo aos 20 mil e peço a ajuda de vocês mesmos para que a gente alcance essa marca aí o quanto antes, tá, pessoal? Agradecer aos membros do canal, então um beijo e um abraço muito especial para vocês aí que estão apoiando também o nosso trabalho, sendo membros aqui no canal. Para quem não me conhece, aqui em Curitiba eu desenvolvo um trabalho que é de teatro com crianças, adolescentes e adultos neurodivergentes. Então, aí, neurodivergentes, a gente está incluindo autistas, TDAH, TOD, altas habilidades e superdotação. Com as crianças, a gente trabalha em grupos, dependendo da criança, a gente vai trabalhar individualmente. E com os adultos, a gente também tem essa proposta, né, de trabalho com mais de uma pessoa, mas no momento eu tenho focado muito em trabalhar individualmente com a pessoa autista, TDAH, altas habilidades ali, no adulto. Principalmente para a gente trabalhar questões que são muito individuais e que precisam para o treino do dia a dia, para a vida, né, como um todo. Então, pedir aí para que você, se você tem interesse, entre em contato comigo pelas minhas redes sociais, que a gente pode conversar como te ajudar com técnicas, exercícios aí do teatro a melhorar a sua qualidade de vida. E hoje a gente vai falar sobre superdotação, tá? E temas específicos dessa superdotação. Essa superdotação dentro da escola, como que é essa adaptação curricular, o que vem a ser a aceleração, quais os tipos de aceleração mais indicados, mais comuns, e vamos adentrar em vários tópicos da superdotação. Para falar sobre superdotação, a gente vai trazer aqui um especialista no assunto, que é um dos nomes mais reconhecidos aqui no Brasil, que é o Damião Silva. A gente chama ele de Dan, então vou passar aqui a palavra para ele e para a gente ter um papo aí bem agradável sobre superdotação, altas habilidades, superdotação. Então, eu quero agradecer a presença do Dan, que veio aqui conversar com a gente, para explicar muitos pontos aqui, né, da superdotação, altas habilidades, superdotação. Então, agradecer por você ter vindo e também aí já pedir para você fazer a sua propaganda, dizer quem é o Dan, onde que você trabalha, como que é o seu atendimento, que as pessoas te acham, mostrar teu livro. A gente aproveita e fazer no começo, né, para não esquecer. Kelly, obrigado pelo convite, é um prazer imenso aqui, eu acompanho você há bastante tempo e é um trabalho útil, né, de relevância social. Então, eu sou o Dan, na verdade meu nome é Damião, mas eu sou Dan, me conhece desde sempre. Eu sou psicólogo, neuropsicólogo, pedagogo, biólogo, eu sou especialista em inclusão de pessoas com superdotação e autismo, também sou analista do comportamento, enfim, psicólogo educacional escolar. E eu trabalho, hoje o foco é com avaliação neuropsicológica. A avaliação psicológica tem um instituto em São Paulo, instituto unicamente, e a gente faz avaliação de pessoas, né? Não só com questões neurodivergentes, mas todo mundo que busca a gente para fazer avaliação neuropsicológica. E eu também sou criador do projeto itinerante Vivendo a Superdotação, que é um projeto que leva a formação a algumas regiões do Brasil. Nossa meta era chegar nas 27 capitais, mas estamos quase chegando, né? E também sou mestre em avaliação psicológica, eu sou pesquisador da área da superdotação e 2E, dupla excepcionalidade, esse sou eu. Assim, trabalho há quase 20 anos com avaliação psicológica e pesquisando inclusão também desde 2010. Aí. Então, coordenei um programa gigantesco na Faculdade de Medicina da USP,
é isso. Escrevi livros sobre protagonismo juvenil, sobre autismo. E o novo aqui, né, que é o nosso sobre superdotação, descobrindo a superdotação e como lidar com as emoções, que a gente lançou no México agora em maio. Ah, que Um legal. sucesso. E ele já foi traduzido para 5 idiomas, né? Então, francês, inglês, italiano e japonês. Então, a gente lança agora em Paris e Barcelona, agora em novembro. Tá? Então, já está à venda nas plataformas, no site da editora. Quem souber depois, manda pra gente. Vale muito a pena. Vou deixar o link também embaixo aqui na Sim, descrição. tem que lembrar, gente, que não é um tratado sobre superdotação. Esse é um livro bastante prático para crianças ali de 4 até 12 anos, mas também ele é muito útil para profissionais, trabalham psicólogos, professores e pais também. Porque a gente também ensina como exercícios práticos, Kelly, de regulação emocional, de como estabelecer habilidades sociais, enfim, vale muito a pena. Bem um guia prático mesmo para pais e professores. Né? Então tem várias atividades ali bem bacanas que vai funcionar bem. Então, assim, da gente conhecer um pouquinho de quem é você, da sua trajetória. E aí, vamos começar então, assim, o que para as pessoas entenderem, né? Tá uma pessoa que não sabe nada aqui ainda de superdotação e caiu aqui no vídeo. O que é superdotação? O que uma pessoa precisa ter ali para ser considerada superdotada, né? Essa é uma pergunta bastante importante, mais nesses tempos de redes sociais, que todo mundo vira especialista de tudo, né? Então, todo mundo postando sobre tudo. E eu acho que nessa minha vida inteira, eu fiz uma pergunta com a jornalista Giovanna Tominaga, que ela me fez assim, um dia assim, Dão, o que não é superdotação? E aí eu achei que aquela forma de responder era mais prática. Mas pensando nessa pergunta, que a gente tem, que é um construto histórico pesquisado há quase 200 anos, sabe? A gente não é uma coisa nova. Mas pessoas superdotadas são aquelas pessoas que têm ali uma habilidade acima da média em qualquer área do conhecimento humano. Então, qualquer área que tem impacto na vida social, ela tem ali uma habilidade acima da média. Hoje, pensando em percentis, ou seja, 9% acima da média, a gente está falando de pessoas ali dotadas e talentosas, né? Então, para além da ideia da habilidade acima da média, daquelas pessoas curiosas, aquelas pessoas muito criativas, para mim são pessoas que pensam, sente e aprende de forma diferente. Então, a gente tem uma neurofisiologia cerebral diferente. Então, e isso faz com que você aprenda mais coisas, tenha mais interesses do que a média. Então, pessoa superdotada é aquela pessoa que tem uma habilidade geral acima da média, ali numa área de interesse, e tem uma motivação para aquele tema intrínseca maior que a média. Então, são pessoas que vão direcionar a aprendizagem, elas são curiosas, elas não aceitam tão pronto, né? Então, tem uma dificuldade muito grande com repetição, com tarefas repetitivas, elas aprendem tudo muito rápido. Assim, imagina alguém que a professora está explicando polinômios. Aí tá a criança superdotada sentada, se ela tiver um interesse ali acadêmico intelectual, e ela vai precisar de 20 exercícios para explicar para a turma. Ele vai precisar de 1, 2, vai entender o conceito, ele já vai fazer associação com o próximo conteúdo, né? Mas são pessoas que vão ter essa habilidade acima da média, criatividade, geralmente são muito curiosas, muito empáticas aqui, muito, porque a gente está falando de um grupo que é heterogêneo, não é um grupo homogêneo. Assim. Então, você conhece um superdotado, você não conhece todos, né? Então, a gente tem uma ideia errada do que a gente tem aquela ideia do gênio associado àquela pessoa que produz muita coisa, que vai estar sempre, que sentou aqui, já vai criar a cura de alguma doença ali, né, diabetes, do nada, não é essa a ideia. Então, são pessoas curiosas, extremamente curiosas, mas que vão sentir, ter uma intensidade diferente e também uma sensibilidade maior. E aí, até você falando, né? Aí a gente sai desse conceito também que é só o QI que vai importar ali para a pessoa ser superdotada, né? Sim, porque a gente tem que pensar, e eu vejo E as pessoas... só continuar também, e o perfil acadêmico, né? Sim, que as não pessoas têm que pensar muito, né? Porque assim, o QI ele surgiu ali na Primeira Guerra Mundial, um pouco antes, em 1905, então a história do QI surge ali. Então a gente até hoje, 125 anos depois, a gente fala de QI 130. Esse é um modelo psicométrico, né, que nasceu ali. Então, foi nascendo e até os anos 70 a gente começou a expandir o que precisava ter mais, assim, criatividade, motivação. Então, foi expandindo ao longo do processo o que é. Então, como ela é um construto social, a gente não tem uma definição única, então temos alguns teóricos que vão avançando no processo, mas a psicometria do QI, ela é a primeira, mas ainda se mantém. A gente também vê muitas pessoas confundindo, né? Então, quando no Brasil eles adotam a teoria do Renzulli dos Três Anéis, que ele fala de criatividade, motivação e habilidade acima da média, ele fala de habilidade acima da média e não em QI acima da média. Então, as pessoas também fazem essa confusão. Então, não é só QI, porque a gente, como eu disse, qualquer área do conhecimento humano. Pode ser, sim, inteligência, que a gente vai medir ali por QI? Pode.
habilidade acadêmica também, que a gente pode medir ali por desempenho acadêmico, pode, mas também pode ser talentos artísticos, pode ser dança, pode ser esporte, pode ser criatividade, pode ser música, e a depender da área, não precisa teste de QI, não é uma questão ali vital. Mas quando eu falo do intelectual, sim. Uhum. E aí, assim, as pessoas chegam para você procurando uma avaliação neuropsicológica voltada para superdotação, ou elas vão procurando, quem mais procura para autismo, para TDAH, e aí no meio descobre a superdotação? Como que é isso? Na verdade, sim, a gente teve um período, né, e a gente começou a perceber, como eu estou no meio há muito tempo, a gente percebeu que a busca por avaliação da superdotação ela aconteceu muito depois da pandemia. Explico. Como as crianças estavam em casa fazendo ali as atividades escolares, os pais tinham mais acesso e viam, né? Criança terminando mais cedo, criança com sono, não queria fazer. Mas geralmente, Kelly, as pessoas quando vem encaminhada, não tem essa percepção da superdotação. Então, os pais, às vezes, muitos pais nem sabem o que é e aparece ali no meio, né? Então, atendi casos de pacientes mesmo no Rio de Janeiro, ela chegou com uma questão que era... O filho já estava com 9 anos, ele era muito intenso, tinha ali crise de frustração, mas também já era atleta federado, natação, aprendeu a ler com 4 anos, aprendeu inglês sozinho com 5, alemão com 5 e funcional, mas ela nem sabia do que era, então a gente teve que explicar, psicoeducar a família o que era superdotação. Mas geralmente as escolas encaminham sempre pensando em algum transtorno, especialmente TDAH, autismo, transtorno de aprendizagem, TOD, ali, transtorno do processo desafiador, dificilmente a escola vai encaminhar com a hipótese de superdotação. Tá? Então, não é comum. E aí, existe uma confusão muito grande entre esses diagnósticos, assim, eu noto que muitas pessoas acabam recebendo o diagnóstico, por exemplo, de superdotação, mas são autistas. Ou também são autistas, mas não recebem esse diagnóstico. Porque eu noto muito, assim, né, também, que as pessoas têm feito avaliações muito... vamos avaliar o autismo. Não avaliam num todo essa criança, sabe? Parece que falta um padrão, assim, pelo menos, esse tipo coisas de avaliação básicas. está errada, né? Porque a gente tem que pensar, a avaliação psicológica, neuropsicológica, existe ali uma queixa, então você vai avaliar por uma finalidade específica. Por exemplo, quero descobrir funcionamento cognitivo, emocional e acadêmico do meu filho. Então, tem uma tríade aqui para a gente pensar. Então, não existe avaliações só para autismo, só para TDAH, só para superdotação. Então, uma avaliação global, que a gente vai captar o funcionamento dessa pessoa. E aí, sim, confunde-se muitos diagnósticos e a gente tem que pensar, porque também a pergunta que eu mais respondo no meu Instagram hoje, assim, Dan, todo autista é superdotado? Eu respondo essa umas 50, 60 vezes por dia. E aí a outra também, Dan, todo superdotado é autista? Aí também, não, gente, são condições diferentes que a gente tem que pensar aqui. Então, uma não tem nada a ver com a outra, mas também elas podem ocorrer juntas também, que é a famosa dupla excepcionalidade. Mas se confunde, sim, os diagnósticos, muitas quando você não tem experiência. Eu costumo falar que se você não conhece, você não vê, você não identifica. Então as pessoas não estudam superdotação de verdade. Elas leem ali o que se sabe e vão lá e gritam lá os QI 130, todo esse processo. Então, se você avalia só pelo modelo de QI, você entende que preciso fechar os 3 anéis aqui, vai dar errado o diagnóstico. Então, se eu avalio só a psicometria e não avalio depois, também vai dar errado. E aí tem muitas características que se assemelham, por exemplo. Então, a gente sabe que pessoas com superdotação elas vão ter interesses sociais diferentes. Eles vão ter interesse por crianças maiores ou menores, então vai ter uma dificuldade com pares ali importante, mas ele não é inábil socialmente. Você avalia habilidades sociais, está tudo preservada, mas tem muito mais a ver com o interesse daquela pessoa. Assim, a Kelly gosta de história natural da Oceania. Eu também gosto, então vou lá e me aproximo com você, vai fluir bem. Você imagina uma criança de 6 anos que tem interesses em comuns e são flexíveis, que agora mesmo, a Imperatriz Sissi, ela quer falar sobre si, sobre o Império Austro-Húngaro, e aí a criança de 6 quer correr, quer pular no pula-pula, então isso não vai dar, você não vai dar ali, né? Então não vai rolar. E aí as pessoas acabam confundindo, sim, as 3 coisas, mas, por exemplo, também TDAH, criança pode estar desatenta na escola, não porque ela está desatenta, tem um prejuízo aqui, de fato, de base de neurodesenvolvimento, mas porque aquele conteúdo está aqui no que ela precisa. Então, ninguém presta atenção no que você já dominou, no que você já tem esse processo todo aqui. Então, geralmente vão confundir, sim, os mais confundidos são a questão do autismo, pelas questões sensoriais também, pela questão da interação social,
e também o TDAH em função da questão de desatenção, quando você avalia realmente só desmotivação, não é falta de atenção, e o transtorno obsessivo desafiador em função do suportador ser muito questionador. A gente questiona o mundo. Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu tenho que sentar agora? Por que eu tenho que dormir agora? Por que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer isso aqui. Então pode ter uma confusão, sim, mas lembrando que para ter o transtorno tem que ter prejuízo funcional, né? E a superdotação por si só ela não traz nenhum prejuízo em si. Mas se você não cuida dessa superdotação, se você não identifica corretamente, se você não floresce ela, óbvio que vai trazer prejuízo ali. Então o meio também influencia bastante. Por isso eu gosto muito da definição do Gagnère, que ele vai definir dotação em talento, que ele vai trazer a questão genética da inteligência, mas também o quanto esse ambiente ele pode ser catalisador positivo ou negativo desse processo. E o que a gente vê hoje são muitas crianças que vão para avaliação já em sofrimento hercúleo, em função de uma escola inadequada, de anos e anos ali de questões que não foram vistas, com sofrimentos e muitas vezes com sintomas confundidores, né? Mas também, aí fica mais difícil, como você falou, que sim, pode acontecer o autismo junto com a superdotação, que é a famosa dupla excepcionalidade. Nós temos 3 tipos de 2E. Então, eu vou ter o tipo da 2E, que a superdotação vai encobrir as questões do autismo, a gente não vai conseguir identificar facilmente. Só mais tarde, quando tiver algum prejuízo que a pessoa não consegue manejar bem, pode ser que o autismo também esconda essa superdotação, porque não está cuidado, não está intervido. E pode ser que os dois se anulem e você não consiga fazer essa identificação aqui. Então, o diagnóstico diferencial também é muito complicado e de muito refinamento. E aí, como não é uma temática de formação de base ali, a gente não vê discutido nas licenciaturas, a gente não vê na medicina, a gente não vê no direito, a gente não vê na psicologia, então também tem um delay aqui de formação. Mas é um diagnóstico diferencial muito importante, inclusive com as questões psiquiátricas, né? Uhum. Você falou uma questão ali do meio, né, também influenciar bastante. Você nota também que existe um subdiagnóstico nas populações mais carentes, assim, por não ter acesso justamente a essas avaliações? Sim, e é uma das minhas lutas, é por políticas públicas globais, né? Pra gente pensar que não é só avaliar, a gente avalia, a gente identifica, e o que vai ser feito com isso, né? E assim, as pessoas falam, nossa, tá na moda, essa produção não tá na moda. Nós temos no último censo 45 mil pessoas em idade escolar identificadas, quando o número ideal seria em torno de 4,5 milhões. Né? Então a gente não está na moda, a gente não está identificando. E se você pensar numericamente também, é o grupo da educação especial com o maior número aqui, que a estatística vai de 5% até 10%, então é o maior número que a gente pensar. E se você fizer o levantamento aqui, não tem. No Paraná, o Paraná é o estado com mais cadastrados no país, né? Então tem um serviço de identificação aqui em Londrina muito bom, e aí tem que se pensar nisso, mas não chega a 5 mil, se a gente pensar a população do Paraná. Então, sim, é difícil, porque assim, pessoas negras, né, pessoal com renda econômica um pouco mais fragilizada, também identificação de meninas, mulheres também é muito. Então tem uma questão aqui, a gente sabe que não existe cor, não existe raça, não existe recorte financeiro, mas sim, quem tem acesso consegue avaliar, identificar mais cedo, mas também não consegue os atendimentos adequados por falta de políticas públicas de formação de fato, e também por profissionais de fato especializados na temática, né? Às vezes você tem avaliação, você tem um mapa do que fazer, mas não tem quem faça. Aí identifica, a escola não sabe fazer PEI, não sabe fazer adaptação curricular, não sabe fazer flexibilização, e aí os poucos direitos que tem na superdotação, que é ali o PEI, que é a questão da aceleração de série, que é o flexibilização de currículo também, a gente acaba não tendo acesso, porque as pessoas também não sabem fazer. Né? Então, assim, eu costumo dizer que a superdotação era uma notinha de rodapé na política pública de educação especial. Então, cita-se todo mundo e depois a autoridade de superdotação. E a gente tem que lembrar que a gente está lá, nesse grupo, porque tem uma razão. Né? E a razão não é que é inteligente demais, é porque ela aprende diferente, ela vai aprender de forma diferente, aprende por associação. Né? Pensamento divergente aqui. Então, a gente não vai seguir padrões aqui. Então, tá fora da curva. Então, tudo que tá fora da curva, para menos, precisa de suporte pra gente pensar. Mas, sim, as populações têm, sim, subidentificadas, de fato. Mas todo mundo está hoje subidentificado. Então, nós não temos, gente, que parem com isso. Não é moda, tá bom? Não é moda. Tira essa ideia da cabeça.
É, assim como o pessoal vive... Na verdade, as neurodivergências, né? Sim. O pessoal vive falando que é moda. Então, o TDAH, o autismo, a superdotação, tudo é moda, né? Sem entender, de fato, do que se trata, né? Sim, a origem também das coisas todas. Se a gente pensar que a gente tem quase 200 anos de pesquisas oficiais aqui, a gente está muito longe do mínimo adequado. Muito longe do mínimo adequado. Aí também tem um risco, né, que a gente percebe. Se fala-se muito no assunto, aí aparecem muitos especialistas de última hora, e aí gera uma confusão inteira. Então a gente fica fazendo uma psicoeducação, já faço nas redes há muito tempo, desde Facebook e Orkut. E aí, pra você ter uma ideia de quanto tempo que eu falo, não é de agora, né? Teve aquela trend, quantos meses você fala, não é de agora. E aí vem lá alguém e confunde mais ainda todo mundo, e aí começa a falar coisas que a gente já desmentiu, já avançou, aí volta lá para 1920 de novo. Então tem que tomar cuidado, a fonte que você consome, filtrar ali, né? As redes sociais, eu digo que elas foram ótimas até para trazer conhecimento, sim. Mas é bem isso. Existe, acho que aí sim, eu acho que existe modinha, sim. De querer influenciar com conteúdo muito raso, sabe? Sim. E aí não estuda muito sobre aquilo e passa de qualquer forma. E as pessoas acreditam naquilo. Sim, né? Aí eu vejo muita gente agora famosa, identificada lá, que tem 3, 5 milhões, vai lá e fala errado. O que é? A gente tá aqui na luta, chão de escola, chão de clínica, em casa, vivendo o dia a dia, o cotidiano, o pessoal vivendo a superdotação, e aí as pessoas ficam lá, de novo. É um trabalho de psicoeducação. Vai lá, que meu sonho é um dia ficar desempregado, sabe? Não dar formação pro professor. É assim, gente, você sabe o que faz, então tem que fazer dessa forma pra gente pensar. Né? Mas a gente ainda tem um longo caminho a trilhar. Bastante, né? Eu vejo que em qualquer uma da inclusão, de modo geral, né? Inclusão de modo geral, né? E hoje aí... mesmo tá vindo pra cá, o Uber quase me matou de susto, assim, totalmente anti-inclusivo. Ele falou barbaridades, né? Ele falou, eu não acredito que a gente tem que mudar lá. Imagina, tem 2 autistas numa sala, tem 27, eu não posso prejudicar 27 por 2, né? Então tem ali, eles sabem nem o que estão discutindo. Né? Mas tem que falar também que a gente sabe que a inclusão está difícil, mas também nosso poder público não investe na formação dos professores, a rede privada também não investe. Eu vejo professor pagando formação com o próprio dinheiro, o professor já é mal pago, ganha pouco e tem que ir lá investir aqui, então tem uma falha. Então nós não somos uma sociedade inclusiva, né? Então a gente está falhando. E também tem recursos públicos empregados de maneira muito ruim, empregado em pseudociência, empregado em qualquer coisa que não funciona. Então a gente avança um pouco, um passo e volta 20 passos para trás. Então a gente tem que seguir, né, uma linha. Mas sim, inclusão de modo geral. É inclusão escolar, inclusão no mercado de trabalho, inclusão social. E aí esse processo fica muito mais difícil porque a gente só tem direitos escolares, né? Então falta, por exemplo, lá uma pessoa que tem difícil acesso ali, então, foi lá, a escola pública conseguiu, avaliou, é superdotado, mas não precisa de enriquecimento curricular extra, precisa lá vai fazer oficinas fora, também tem que dar suporte para essas pessoas chegarem lá no transporte. O governo também tem que financiar, criar essas ilhas de atendimento. A gente não tem esse processo. Então, outros países avançaram muito, Turquia, Alemanha, algumas regiões da Espanha, inclusive Medellín, na Colômbia, quando começaram a pensar em políticas públicas para superdotados de forma mais global. Saúde, educação, cultura, assistência social, justiça, porque a gente perde muitos talentos nossos para fora. Que a gente tem lá, a pessoa tá lá. Ontem mesmo, estava conversando com uma paciente minha do interior do Espírito Santo, São Domingos. É lá uma criança que foi lá avaliada, tinha 1000 coisas para fazer com 12 anos. Aí veio um empresário de fora lá, ele levou a família inteira para os Estados Unidos, não está financiando o processo. E aí, ela vai voltar para o Brasil? Não. E a gente vai perdendo, né, nosso capital intelectual também, em função do não atendimento, também às vezes para adoecimento. Essa é uma questão que tem que ser pensada. A gente, né, assim, a pessoa é superdotada, mas ela precisa ser estimulada, né? Porque ela também não vai conseguir... Ok, algumas vão conseguir se superar e aprender e se destacar, mas se você não tiver o estímulo e a orientação correta, você está deixando adormecido ali aquele superdotado, né? Todo mundo precisa de estímulo, né? E aqui a gente tem que pensar que existe uma facilidade de aprendizagem acima da média, mas também tem algumas dificuldades que vão trazer uma sensibilidade, uma intensidade emocional, mas sozinho ninguém brota, né? Não somos uma batata que fica ali sentadinha com a luz do sol e vem. Eu preciso de experimentar, de conhecer coisas, de fazer aqui, né? Então, os pais, de novo, as pessoas também têm um preconceito muito grande com os pais superdotados, a gente não tem. Assim, é fácil ganhar na Mega Sena. Imagina,
É caríssimo o investimento, precisa de terapia, precisa de uma série de coisas, a escola não atende, eles nem podem sofrer, porque assim, também, se fala que é superdotado, a pessoa já fica ali, né? Tem gente que nem conta pra família aqui. Então, precisa assim, de estímulo adequado. Então, tudo que não floresce, tudo que não é estimulado, tudo que ali a gente não aduba, né, não rega, não floresce. Então, eu posso ter 3 mudinhas iguais aqui, né? Então, uma muda de rosa para Kelly, pro Dan, pro Breno, e aqui pro nosso diretor, já foram 4 mudas, né? Mas cada um aqui com um terreno diferente, se não tiver o adubo adequado, se esqueceu de regar, esquece. Então, não é que você deixa de, né? Então, fica ali em desuso, adormecido, e muitas vezes em a questão do adoecimento, de outras coisas que a gente não está cuidando, né? Então, se uma criança entediada na escola, assim, vendo conteúdos repetitivos o tempo todo, a gente pode gerar fobia escolar, ansiedade, então vai ficando adoecido de fato, assim, precisa ser estimulado assim, naquela área, então não, pode ser que eu não tenha interesse em nenhum, e as pessoas também erram, né, assim, superdotado tem que ser superdotado em tudo, então eu vou estimular empreendedorismo, mas ele não quer ser empreendedor, ele quer ser um artista. Então, como que se estimula a área errada, né? Então tem que ter essa sensibilidade também. Eu acho que o superdotado que vai pra área artística, ele vai ser muito desincentivado, assim. Porque vai dizer, não dá dinheiro, por que você tá indo pra isso, assim, né? Então, assim, o artista sim. eu acho que vai sofrer. Mas teve agora um caso de Ai, uma meu paciente Deus. nossa, que ela tava, a gente já falou ela tardiamente, inclusive com 25 anos, e ela uma das herdeiras aqui de São Paulo, super, né? E tava lá, seguiu o que a família pediu, assim, fez lá a faculdade de administração, então fez boa universidade de São Paulo, fez muita coisa, fez mestrado fora, só que ela voltou totalmente burnoutada, com síndrome do pânico, depressão grave. E aí, na primeira abração que ela fez comigo, assim, ela falou assim, Dan, eu só queria viver de arte. Porque, assim, você pegava lá, o portfólio dela, assim, uma boa escritora, uma boa desenhista. Ela queria escrever roteiros, ela queria escrever filme, não foi, né? Então, foi lá, ficamos lá, avaliamos, foi para intervenção. Ela teve coragem de largar o trabalho e fazer ali um curso de roteiro na FAP, São Paulo, acho. E depois ganhou um concurso em Nova York. E agora ela acabou de ganhar prêmios internacionais, festivais de cinema. Então, Veneza, então assim, e tá ganhando bem. Então a gente tem que pensar que o que vai me deixar feliz, se eu estou feliz, é onde eu posso de fato florescer. Então a ideia de sucesso era muito individual. E a gente vive hoje que todo mundo tem que fazer isso, isso, isso. Não, tem gente que é criativo e tá ali. Existe uma indústria criativa, existe uma indústria da comunicação, existe uma indústria de artes aqui, né? Tem que pensar, mas assim, ele vai porque ele gosta e ela tá feliz hoje, saudável. Sim. Eu falo isso porque eu sou da área das artes, né? Então a gente é muito comum a gente ser tipo, sempre tipo, desestimulado, assim. Como foi quando eu escolhi a psicologia, eu falei assim, não, como assim psicologia? Irmã vai fazer medicina, outra vai fazer engenharia, psicologia, você já fez biologia, já deu errado. Aí quando eu falei que ia fazer outra, vai melhorar agora. Não, para fazer psicologia. Como assim? Né? Então tem que lembrar que o que vai deixar a gente feliz e a gente é feliz com o que a gente precisa, não que os outros idealizou sobre a gente. Né? Sim. Oda, o que é as sincronias dentro da superdotação, assim? Sim. A sincronia, de novo, é um termo que toma muito cuidado com ele, um construto, um conceito, porque às vezes as pessoas usam de forma errada, né? Então, assim, a sincronia ela surge ali nos anos 90, primeiro teórico que pensa ali na Espanha, depois vem um grupo lá nos Estados Unidos, que é a definição que você vai ter uma idade cognitiva maior que a sua idade cronológica. Então, isso é a sincronia, né? E aí você tem essa habilidade cognitiva muito acima da média e as habilidades básicas ali dentro da sua faixa etária aqui. Então, o motor está na faixa etária, então eu tenho 10. Então, meu motor está de 10, o meu emocional está de 10, o meu... minha comunicação em linguagem está de 10, mas está lá o desenvolvimento cognitivo de 15. Isso é uma sincronia. E aí, a sincronia cognitiva vai te gerar algumas questões aqui intensas, relevadas. Por exemplo, da questão emocional. Então, você tem que é o rótulo, né? Que a pessoa é mais imatura. Por exemplo, se a criança tem lá uma idade de 7, mas o cognitivo de 14, 10, ela vai sentir ali também como essa criança de 7, porque está normal a idade aqui, mas vai ver a intensidade maior da produção, a sensibilidade que é maior. Então a gente tem essa questão. Não é atraso, as pessoas estão confundindo. Então a sincronia, que às vezes tem a habilidade cognitiva acima da média, e você tem as sincronias internas e externas, né? A interna, como que você se percebe. Então, por exemplo, tá aqui, eu tenho uma percepção de mundo muito apurada, muito desenvolvida, questões existenciais,
criança de 4 anos pensando em morte, pensando no futuro do país, na questão financeira. Isso é uma sincronia. E aí gera essa dificuldade de relacionamentos também. E outras são as sincronias externas que vêm da sociedade geral, da escola, que, por exemplo, deseja todo mundo ser superdotado em tudo nesse processo aqui. Ah, mas ele não é superdotado em geografia, então ele não é superdotado. A gente tem que dizer que sim, é a área de conhecimento, ele pode ser ou não. Então vai gerando essas expectativas também. Por exemplo, aí eu tenho desenvolvimento cognitivo de raciocínio ali, por exemplo, fluido maior, mas meu motor é um motor ainda de 10. Assim, eu não vou escrever na mesma velocidade aqui. Então isso vai gerar uma sincronia, uma tendência de não querer copiar, de não querer escrever tão rápido aqui. Já li, já entendi porque eu tenho que copiar. Então essa é a sincronia. Então a gente tem as sincronias ali internas e externas, né? Então não é que você tem atraso de desenvolvimento. Atraso de desenvolvimento é atraso de desenvolvimento. E aí, se tem atraso, eu tenho que pensar assim nas hipóteses de dupla excepcionalidade. Então, se eu tenho uma criança ali, né? Um exemplo bem prático aqui de autismo, por exemplo, tem uma criança de 5 anos, o cognitivo dela está de 7. Mas eu tenho lá o motor de 2, isso não é sincronia, isso é atraso de desenvolvimento. Eu tenho uma criança de 5 anos, o cognitivo está lá. Mas a minha linguagem receptiva está de 2 anos e meio, isso é atraso, não é assincronia. E aí as pessoas estão confundindo, jogando tudo nas contas das sincronias, quando na verdade pode ser um diagnóstico de 2E. E por isso que esse diagnóstico diferencial é tão importante, porque ele vai desenhar um caminho de intervenção. Então eu falo para os pais sempre o seguinte, tá, você não concorda aqui, não faz, mas você percebe os prejuízos do seu filho, não sabe? Então intervenha nos prejuízos. Não deixe acumular. Não é tudo a superdotação, não é tudo na conta aqui. Então tem que tomar um cuidado, porque a superdotação ela é funcional. E ela pode, a sincronia assim vai oscilar, mas não quer dizer que seja atrasos. É isso. A sincronia não é atraso. Tá. E aí, você falou de, às vezes, não confundir, né, por ser a dupla excepcionalidade, então acaba, né, não percebendo que aquilo é da... Que tem um prejuízo que ali, tem né? um prejuízo ali, né? Que é o que eu disse, para ficar mais claro, assim, como a questão do autismo, das habilidades sociais. Quando a gente avalia, de fato, assim, o autista vai ter uma questão social muito importante, porque ele já tem uma falha de linguagem pragmática, então já tem um déficit de comunicação recíproca aqui. O superdotado, muitas vezes, assim, tá tudo dentro da média, ele sabe como interagir, ele sabe como manter as amizades, mas ele não quer. E ele sabe, fui lá, conversei com o Breno, não tem interesse, venho pra cá. Então fica um pouco mais isolado aqui. Né? Mas você avalia, não tem falhas na compreensão das emoções, não tem falha no gerenciamento das emoções, né? Aí você vai avaliar ali as empatias afetivas, cognitivas e responsiva, aí não vai ter falha também, então aqui na teoria da mente, então tem que ter uma avaliação muito cuidadosa e criteriosa. Então, porque aí eu queria entrar pra gente falar um pouquinho das sobreexcitabilidades, né? Assim, Que elas também acabam, principalmente quando a criança não tem o diagnóstico, o perfil ali, dependendo de qual sobreexcitabilidade que ela vai apresentar, vai se confundir também com outros diagnósticos, né? Com autismo, com TDAH, sim, exato. Tem que se pensar que a sobreestabilidade não era um termo ali cunhado nos anos 70 pelo Dabrowski, um psicólogo polonês, mas ele não cunhou ali com a superdotação. Então, assim, não é uma questão. A gente foi lá e pegou esse construto e colocou por aqui. Então, essa é uma questão. E é um traço de personalidade, né? Então, é um traço de personalidade. Por exemplo, assim, sobre a estabilidade intelectual, você vai ter pensamentos mais vivados aqui, você vai pensar mais esse processo todo aqui, né? Então, assim, é um traço de personalidade. E aí, a gente tem que pensar que, por si só, as sobreestabilidades elas não vão trazer prejuízos funcionais. Né? Então, você pode ter sim, uma intensidade maior, você pode fazer intervenção para cuidar daqui, mas não é nada que caracterize prejuízos de desenvolvimento. Então, a gente tem lá sobre o estado sensorial, a gente vai sentir mais as coisas também. Aqui cabe um recorte, assim, só no Brasil, alteração sensorial só pode ter no autismo, a gente vê isso, né? Mas não é, inclusive, alteração sensorial no DSM-5 não é critério diagnóstico do autismo, não tá lá, né? Mas a gente aprendeu que também que isso é assim. Então, assim, a gente já tem estudos que indicam que quanto maior o QI, maiores alterações sensorial eu vou ter, inclusive meninas, né? Tem um estudo novo em Portugal, belíssimo, que fala sobre isso. Então, pode se confundir a questão da motora com o TDAH, né? Então, busca aqui, mas tem que lembrar, por exemplo, a questão motora busca aqui de movimento grande, mas o TDAH tem uma falha ali que a pessoa cansa ao longo do dia, né? Então, assim, ela cansa, precisa descansar, desligar, dormir aqui.
Então, sim, a sobreestabilidade que é um traço de personalidade, você vai sentir com mais intensidade, então, a gente vai ter a emocional, a gente vai ter a imaginativa, a criativa, a motora e a sensorial, mas, de novo, ela faz parte do ser ali, né? Então, é um traço de personalidade. A gente tem que pensar nisso. Até veio uma psiquiatra aqui e a gente conversou justamente do risco, muitas vezes, que a pessoa superdotada acaba tendo de ter transtornos de personalidade, né? Por conta de não ser... É, não ter um cuidado, não receber ali já Sim. na infância, né? Um cuidado e uma orientação, Exato. né? E aí a gente estava falando disso, assim, dos transtornos que podem surgir a partir dessa falta de suporte, né? A questão da sobreestabilidade, ela vai recair diretamente nos transtornos de personalidade se você não cuidar, ou a questão sensorial no autismo, ou a motora ali no CDAH, por exemplo. E aí tem que lembrar que a gente também associa a superação desde sempre à loucura, à genialidade, né? Assim, o outro que corta a orelha, aquele que faz aqui esse processo todo. Então, tem que tomar cuidado, tem gente que avalia. E, de novo, no Brasil nós não temos nenhum instrumento ainda validado, repito, validado, para identificação das sobreestabilidades. Existe uma escala da Juliana Oliveira e do professor Ademir lá de Juiz de Fora, que está assim, em vias de sair, né? Então, assim, um estudo longevo, olha, ela fez isso em 2012, Kelly, até agora não foi publicado. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está fazendo. Porque tem gente que, sobreestabilidade faz uma escala de enquete, sabe aquele cara assim, qual é a sua banda preferida, qual é a sua comida preferida, vai lá e fala que tá falando sobre, não tá. Então a gente tem sim hoje no Brasil, que tá ali para avaliar, inclusive eu tô usando ela no meu doutorado, e as questões da psiquiatria também é diagnóstico diferencial, inclusive eu tenho um workshop para médico, pra gente fazer assim, a superdotação e diagnóstico diferencial na psiquiatria, porque pode ter sim, mas de novo não vai trazer nenhum prejuízo duradouro ali, é uma forma de você sentir mesmo que mais intensa, mais funcional. E aí, já peguei caso aqui, inclusive está lá no meu blog, quem quiser ler, que é o caso Marina, que é o site adampscola.com.br, que uma pessoa avaliou essa criança, e ela tem 12 sobreestabilidades, nem tem 12, ou seja, a pessoa sabia tanto que criou mais 7, né, ali. E falou assim, tem que vivenciar, que um dia que ela tem que apreciar essa loucura dela. Escreveu isso no laudo, apreciar essa loucura, essa intensidade toda aqui, então tem que sobreviver, assim. É lindo. Mas a gente sabe que tem sofrimento, você não reconhecer essa intensidade toda aqui, a criança não tem filtro pra cá, né? E aí, passou pra gente pra reavaliar, fez intervenção no nosso instituto, a criança hoje, outra. Tem sim as questões, né, ali da intensidade emocional, as assincronias, porque é da superdotação em si. Mas saudável, né, namorando, tocando piano, estudando, foi acelerada, mas depois de um bom processo de terapia. Então, tem que cuidar sim. E tinha risco ali, né, já estava com diagnóstico de pré-esquizofrenia, de transtorno esquizoide, 1000 coisas vai acontecer. Né? Pode acontecer sim, mas o diagnóstico diferencial é muito preciso. E pouca gente hoje no Brasil é habilitada para fazer. E aí, falando do diagnóstico ainda, o diagnóstico em meninas é mais difícil? Sim, a identificação, né, é mais difícil, sim, porque tem questão também social, cultural, mas aqui não é só aqui no Brasil, tá? É mundo afora. Assim, as meninas, elas são treinadas para serem princesinhas, para ficar ali mais aceita, mais bonitinha, mais tranquilinha, né? De vestidinho rosa, aquela ideia de princesa. E aí, como elas dão menos trabalho, então, geral, pra você ter uma ideia, a gente fez o levantamento agora uma pesquisa no Instituto, então teve, acho que 2 anos de avaliação, teve quase 700 avaliações. Só 2% eram meninas. Então, e eram aquelas meninas que as mães ficam mais atentas. Então, como os meninos eles ficam mais irritados facilmente, é permitido socialmente, então a gente acaba identificando meninas assim. Mas elas acabam camuflando mais, então assim, elas já são mais doces, já são mais bondosas, assim, então tem aquele processo assim. Mas nós sabemos que é muito mais de camuflagem aqui do que de fato, porque também não é validado, se você vê os casos das meninas assim que elas narram, a inteligência não é muito validada ali, cultivada, né? Tem que ter outros atributos para se pensar. E aqui é um conformismo, então elas não questionam muito. Mas geralmente as meninas na escola, tem dica para as mães que estão aí, elas estão super bem na escola, super tranquila, bem regulada, mas chega no carro, em casa já desorganiza, já grita aqui, estão mais irritada aqui, então tem que prestar atenção nesses sintomas.
criança muito educada na escola, que não briga com ninguém. Assim, se a gente gosta de alguém, a gente vai ter aquela expectativa da pessoa, ficar super feliz do lado dela, para não perder. E também tem a questão da intensidade aqui. E chega em casa, descompensa, e ela aprendeu coisa muito fácil, tem muito interesse em como fora da idade, investiga. Investiga. Sabe que a primeira vez foi num podcast com a Benaia, que vai estar no simpósio lá amanhã. E aí ela falou disso, assim, de uma das características das meninas era essa, que realmente fora de casa eram muito educadas, tipo, né? Sempre boazinhas, sem dar problema nenhum. E chegava em casa e explodia mesmo, assim, ou tinha crise de choro, ou muito bravas e tal. Ela falou, esse é um sinal. Já tem uma menina que chegou pra mim, que ela começou, ela chegou pra mim, o pai falou, acho que ela tá com alguma dificuldade aqui neurológica, assim, ela aprendia tudo muito fácil, parou de aprender. E aí, as notas muito boas lá na escola, mas começava a chamar ela de Google, né? Então, Google pra cá, Google pra lá, ela começou a errar coisas assim, 2 mais 2 dá 25. Então, não sabia nada ali, 6º ano, né? E aí, o pai desesperado, chegou pra mim, ela falou assim, tio, posso te contar um segredo? Eu sei fazer as coisas, mas que assim, ninguém mais me enche o saco. Desculpa, eu falei saco, se não puder, corta. Foi, então tem que pensar. E uma outra também que tinha ali, que estava sempre à margem da turma ali. Aí a nossa advogada trabalha com o pai dela na procuradoria, foi lá, viu assim, falou, nossa, sua filha parece superdotada. Como assim, minha filha superdotada? E ele foi lá conversar, né? E aí, todas as características assim. E aí a gente avaliou, essa garota confirmou, até inclusive tinha indicação de aceleração de série, só que ela não queria ir porque ela se achava totalmente sociável, porque ela tinha muitos amigos assim, mas ela não tinha amigo nenhum. Então todo mundo estava ali, ela oferecia cola para todo mundo, ganhava um dinheirinho vendendo prova ali, mas não tinha relações profundas, né? Então, de novo, escondendo quem era, e ela falava assim, tio, eu preciso tirar 4 para passar. Era assim. Aí eu falei, mas se você quiser ser acelerado, vai ter que tirar suas notas reais. Em 2 meses, melhor turma. De novo. Então tem essa pressão, sim, infelizmente. E hoje a gente já consegue identificar tardiamente mais mulheres do que meninos também, né? É mais comum a identificação na vida adulta de mais mulheres do que de homens. E é isso também de as mulheres, não só as mulheres, né? Os meninos também, às vezes, tipo, não quero ser chamado de Google, não quero ser o CDF da turma, ou... Pessoal, acho que tudo vira motivo para pegar no pé de quem tem algo ali fora do comum. Isso também justifica muito a camuflagem dentro da superdotação? Sim, na verdade, a camuflagem, na verdade, tem estudado muitas vezes, até um artigo novo, um livro espanhol chamado Pues no se te nota, que a camuflagem na superdotação ela vem diferente. Assim. Então, nos primeiros anos iniciais, você está ali, ok, tá visíveis aqui, mas como aquilo não é valorizado, não é atendido, eles acabam aqui deixando de lado, escondendo, tá? Mas tem uma tendência de negação ali por volta dos 12 anos na adolescência, eles acabam escondendo aqui por falta de pares, porque você tá falando de pertencimento aqui, então eles querem ficar mais descolados, assim, então isso pode acontecer sim, que nem é ali a camuflagem em si, eles negam totalmente a condição, né? Então já tem tio, tira daí que eu tenho isso. Não coloca que tem que fazer PEI, não coloca nada disso. Teve um que falou pra mim, tio, você foi na escola pra mim, achei esse lindo lá de Vitória, 10 anos agora. Tio, pra mim, pelo amor de Deus, não coloquem nada de PEI, nada disso aqui, não. Eu quero que você me ajude para que as pessoas gostem de mim como eu sou. Então você pode orientar o professor, a coordenadora, para que eles orientem meus amigos, porque eu sou muito curioso, ele pergunta demais, muito criativo. Quanto a Tarsila do Amaral, né? Então, assim, chama atenção. Então, assim, esse processo. Também tem um outro lá de Ilhéus, também que está nesse processo de negar mesmo, que é diferente da camuflagem, né? Então, a camuflagem você ainda fica ali escondendo, mas chega uma hora que dá tudo tão errado para você que você nega a condição. E aí é onde vem o adoecimento, onde vem a questão do humor alterado, depressão, isolamento, baixa autoeficácia. Então, por isso que eu falo que superdotação, que ela é prevenção. Você tem que trabalhar antes, né? Não é durante, depois de ficar aqui, não. Previne para que não adoeça, para que ele não sofra. Igual a aceleração de série, é só para fazer quando está sofrendo? Não, gente. É para fazer quando for necessário. Se identificou no sofrimento e vai ser melhor, faz. Mas não tem que esperar a criança sofrer para. A gente tem ainda essa questão do sofrimento. Só quando está em muito sofrimento, fazer alguma coisa. Oda, eu quero só continuar ainda na camuflagem. Sim. Quando a pessoa tem dupla excepcionalidade, então. Então, ela é superdotada e também é autista.
A camuflagem aí, nesses casos, vai ser mais voltada que nem no autismo, que é ali para você fazer parte mesmo daquele grupo ou para... Sim, aqui, porque a camuflagem no autismo tem a questão de você perceber e você responder, inclusive a Violet Chibuta, do Family On Board, vai estar no nosso evento amanhã. E é para você perceber aqui, então você aprende a, né? Então assim, olha, eu quero aqui, a Kelly gosta disso, eu vou lá e faço aqui para ficar na expressão e vou negar. Então a gente acaba escondendo as habilidades aqui, fazendo aqui, né? Então tem o oposto. Quando tem o 2E, geralmente vai para essa questão mesmo de aprender aqui, que você consegue camuflar, mas chega uma hora que seu cérebro não dá conta desse processo, que você vai gastando tanta energia cognitiva para você fingir que você é assim, que vai aqui. E é aqui que começa as identificações, né? Quando o sistema dá uma falha, e aí você não consegue mais manejar. Então foi tão intenso que a pessoa não conseguiu lá mais com os recursos dela fazer essa camuflagem, sim, tá? Mas tem sim linhas diferentes aqui quando a gente vai pensar. Na superdotação, só superdotação que sem 2E, muito mais de você esconder o que você sabe, esconder os seus interesses. Aqui na 2E eu vou buscar participar, eu vou falar, então a Kelly adora sobre ursinho puff, então eu vou aprender isso sobre ela. Né? Então tem esse processo, sim. Essa coisa da negação, eu já escutei bastante, assim, mas pra que serve? Né? Pra que não serve pra nada você ser superdotado, tipo... E justamente você falou bem isso, assim, lá pelos 12, 13 anos. Essa é a ideia de utilidade de produção, né? Todo mundo tem que produzir alguma coisa. Sim, a gente vai produzir se eu quiser produzir pro mundo alguma coisa. Mas também que eu tô produzindo pro mundo, pode ser pro meu micromundo, pra minha família, pro meu mundo interno. Não tem pra a humanidade, que nem todo mundo é um gênio, vai mudar a história da humanidade, como os gênios mudaram, né? Então tem que pensar nisso, mas a ideia mesmo da produção, do que fazer. Mas sim, é importante até fazer as identificações diagnósticas tardias, cara, porque assim você vai ali se autoconhecer, se reconhecer e também se perdoar por algumas coisas que você vai pensar aqui, né? Então, gente, quando você se reconhece, fica muito mais saudável lidar com todo o processo. Então, tem sim, e para mim é uma função muito mais de aceitação, de autocompaixão, de ser mais flexível com você, de pegar a sua régua ali de autoexigência e baixar um pouquinho aqui e entender como você chegou até aqui, porque você chegou até aqui. Então, sim, gente, vale a pena. Identifica a hora que for. E não é que você vai produzir mais coisa aqui, mas você vai se reconhecer, você sabe porque seus relacionamentos dão certo, porque não dão certo, porque você muda de emprego tanto, porque você fez 5 graduações e não terminou nenhuma, desse sentido. Então você vai entender aqui alguns caminhos, algumas escolhas que foram muito mais pelo que você sente, percebe e aprende do que de fato por alguma questão, às vezes até negativa, pejorativa, que você atribua a si próprio. E na questão de aceleração que você estava falando ali, né? Não esperar o sofrimento para daí a criança acelerar. Então, como que funciona essa questão da aceleração? Como que você sabe se a criança tá ou não no momento de ser acelerada, né? Sim. E também eu vi muito, você traz muitas postagens, assim, falando não só da aceleração de classe, assim, vou pular lá a turma, mas também de acelerar naquilo que a criança é boa, né? Do que ela tem mais facilidade. Inclusive, a minha pesquisa de doutorado agora tem um pedaço lá que é perfil de prontidão de aceleração de cérebro, porque no Brasil é tudo muito intuitivo, né? A gente tem que pensar que a aceleração de cérebro é um direito da pessoa superdotada, pessoa com outras habilidades, mas não é para todo mundo. Então, existe um perfil aqui, que é o intelectual e o acadêmico. Então, se eu tenho superdotação em artes, né, tem que pensar também, ponderar. Então, não é isso, gente, tem que tomar. E aí, a gente tem que pensar em 3 coisas para pensar, que é o perfil intelectual, né, o perfil de prontidão acadêmica e também o perfil emocional. E aí, que é o grande gap, que as pessoas acham que todo superdotado é imaturo. Então, assim, a primeira coisa que nega para aceleração é porque ele é imaturo. Não, mas ele tem 7 anos, vai ali com crianças de 9, imaturo. Aí eu pergunto para a diretora, mas a senhora está regulada emocionalmente hoje? Por que a criança tem que estar todo dia regulada? Porque assim, mas ele chorou, 2 dias atrás ele chorou. Falei, qual foi o último dia que a senhora chorou? Então, tem que pensar nisso. Então, tem um perfil, você vai avaliar. Então, de novo, não é o que vai determinar que é a hora ou não, e sim o nível de frustração, o nível de tédio, também o nível de competências e habilidades para aquele ano série, não de conteúdo, tá? Então, a escola vai lá e faz prova de conteúdo. Tá errado, porque assim, se eu não fui exposto ao conteúdo, eu não aprendi, mas assim, as competências basais ali, sim.
Então, é esse perfil. E tá sofrendo aqui já, peguei sofrimento aqui, mas vai ser melhor para ele saltar um ano, a gente também pode fazer essa indicação. Então, ideal, e como tem a questão da validação emocional, quem vai avaliar o momento adequado vai ser um psicólogo para a gente pensar. E aí, sustentar isso, e de novo, não é uma imaturidade, é uma sincronia emocional, né, que vai sentir mais intensidade para a gente pensar. E aí confunde-se de novo. Tem QI 120, acelera. Tem QI, não é isso. Então tem que ter um perfil aqui acadêmico, social e emocional também para fazer esse avanço ano-série, que é ser global, né? E aí as pesquisas trazem para a gente sempre pensando em QI, ali sempre acima de 120, né? Teve um estudo agora recente nos Estados Unidos que o QI ali foi de 117, mas tinha uma prontidão acadêmica também, o tipo acadêmico acima de 95 de percentil. Então vai ali. E aí tem que se decidir. Família, porque se a família não acreditar que isso vai ser bom, vai dar errado. Né? Aí a criança participa ali, óbvio, dessa pesquisa, desse interesse, e aí a gente faz a indicação. Pensando na prontidão, no desempenho. Se 1, se 2, a ciência indica ali 2 anos no máximo, com bastante segurança, uma vez, mas se você fez uma vez, você pode fazer depois. Eu fui acelerado 3 anos, lá nos anos 90. Então eu fui da 7ª série direto pro 2º colegial. E aí, feito, tem um perfil, vai dar certo. Então a gente fez agora o estudo com 628 casos acelerados, os 628, 100% com melhor ganho de saúde emocional, saúde mental e 0 crises de fobia escolar. Ou seja, a criança estava feliz, deu certo. E 95 dessas pessoas, de novo, estava ali, se não o melhor da turma, um dos melhores. A aprendizagem permanece. Então não é só acelerar, eu tenho também que fazer o PEI, compactar currículo, aqui a gente tem 19 tipos de aceleração. 19 tipos, né? Vai ser um estudo agora novo, franco-europeu, que vai para 22 tipos. Então, se eu sou só superdotado em geografia, eu posso sim eliminar essa disciplina do 6º ano e cursar geografia no 7º. Eu posso cursar geografia no 8º, eu posso eliminar essa disciplina no ensino fundamental inteiro. E aproveitar esse tempo livre para enriquecer as coisas que eu goste. Então também tem a aceleração por disciplina que é prevista por lei também, né? Mas as pessoas não conseguem entender, de novo, por que fazer, tem preguiça. Né? Para mim, a questão da superação mesmo, de você entender bem, para mim eu acho que é preguiça intelectual, é preguiça de avançar, mas sim, a gente pode compactar currículo, tá? A criança não pode ser acelerada agora por alguma questão lá, mas ela não suporta a revisão. Por que eu vou ter que revisar conteúdo com ela? Assim, eu elimino a revisão, ou seja, eu compactei esse currículo. Então, eu posso aprofundar o currículo dessa criança, trazer elementos mais complexos para cá, dentro do mesmo tema, no mesmo ano. Então, se você vai fazer 20 exercícios iguais de funções, que você precisa de 20 para aprender e fixar, eu posso fazer só 5, sem repetição, mas com mais complexidade aqui. Então, tem muito ainda a gente entender. Aí eu vejo, de novo, esses influencers do nada, que nunca falou sobre, eu falo, não, tem aceleração só com 12 anos. Gente, tem mais de 100 anos, pesquisas que mostram que a aceleração pedagógica é uma medida pedagógica, não é administrativa, é pedagógica, que é que tem mais eficácia e que mais promove saúde mental dessas pessoas. Aí vai lá que a pessoa lê um artigo e interpretou mal a conclusão, aí começa a falar grandes abobrinhas por aí. Tá? É para você mesmo que tá ouvindo aí, você que tá abobrinha dos 12 anos, volta para a história da superdotação. Que a gente tem o... Eu gosto daquela série do Sheldon. Do Ian Sheldon? O pequeno. Pequenininho. Gosto das duas, na verdade, mas para superdotação acho que ali fica bem claro, tipo, mostra mais ali, né, as questões do Sheldon, assim. E aí fica muito nisso mesmo, né? Que só vai acelerar porque o cara é muito bom em tudo e, tipo, né? Sim. Vai lá pra frente já, tipo. E ali, né, tem que pensar que ele mostra vários tipos de produção naquele programa. Então a gente tem a própria irmã dele, né? A Miss. A Miss. Aí a amiguinha dele lá, o próprio amigo ali. Então a gente tem ali perfis diferentes ali, né? Inclusive da dupla personalidade que tá ali também. Então a gente tem perfis. Aí tem um episódio que eu adoro, que sempre quando eu viajo eu vejo, que é quando eles vão fazer as testagens psicológicas lá. Nos dois, né? Isso, concomitantemente. Então tá um ali. Então assim, ela tem outras linhas pra se pensar. Então aí as pessoas voltam de novo, né? A questão do QI 130, lá no Sheldon. Mas esquece quanto ele foi péssimo ali nas habilidades
de inteligência social aqui, de manejo, né? Outra foi totalmente maravilhosa. Eles funcionavam muito bem como dupla, né? É, porque daí a irmã, ela consegue pegar a nuance do que tá acontecendo em Sim, volta, né? Tipo, exato. Ela expande mais, né? é, E até tem o irmão também, que era visto ali com o mais velho, né? O George. George. Que nada aqui, mas tem a série dele agora maravilhosa, A inclusive. gente já também viu. Ele foi lá, né? A inteligência prática ali, na aplicabilidade de fato ali. Então, Pra ganhar dinheiro mesmo exato, ali, né? então Tipo, tem coisa ali. Então as pessoas não observam isso, né? E também na série adulta, que tem lá a Penny, por exemplo, que é vista como aqui, burrinha, né? Mas na verdade ela tem habilidades ali que o que grupo nenhum deles tem, né? que nenhum deles tem, inclusive nem a Bernadette, nem a Amy. Não, a Amy né? eu acho que é muito Sim. parecida com o Sheldon, né? Sim, exatamente, assim, né? Ela era muito mais parecida, ela foi mudando ali ao longo do processo, né? Então, mas as pessoas assistem sem criticidade. É, assiste só pra se divertir, na Então verdade. tem que estar né? lá, Então, depois aí vira post depois, uhum. sem aprofundar. Como também aquela série lá, Casa de Papel, pra mim, a expressão mora tudo ali dentro daquela série. Né? Eu fiz lá no início uma série de posts no Instagram, acho que eu vou até retomar. Tá lá, gente, todo mundo tá ali. Então só olha, aprofunda, faz análise aqui. É, né? tanto que ele pega, quando ele vai Sim. formar o grupo, ele já Sim. pega os melhores ali Exato, naquela, né? né? O grande mentor. E mentoria também é um programa previsto para superdotação que a gente não faz no Brasil, Uhum. infelizmente. Aonde que você acha, assim, só, né? Que país que você acha que tá mais avançado nessa parte? Estados Unidos? País, assim, não. Os Estados Unidos tem regiões boas, tem regiões péssimas lá porque é lei estadual, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar. Política pública efetiva, acho que a gente ainda patina muito. Mas, como eu disse, sim, alguns países começaram a melhorar muito quando eles tiraram a definição do que era a expressão lá da nossa legislação. Então, hoje, por exemplo, a Turquia atende bem, Israel atende bem, a Nova Zelândia, a Austrália, algumas regiões da Espanha, Madrid, Ilhas Canárias, Cidade do México, assim, são lugares muito isolados, né? Então, acho que a Coreia do Sul, Gana na África, no continente africano, então a gente tem bons aqui, né? Malásia, então a gente tem bons programas ali que a gente precisa olhar que está dando certo, mas a gente continua a mesmíssima coisa desde sempre, né? Então tem que pensar que assim, ciência se faz olhando para frente. Então, se nós teríamos que ter hoje que o modelo expandido 4,5 milhões não temos, o que falhou? O que falhou? Porque até então, antes de eu falar essa expressão era vista como uma condição totalmente só escolar, e não é. Assim, eu não deixo de ser superdotado ali aos 17 quando acabo o ensino médio. Eu ainda continuo pensando, sentindo e aprendendo diferente a vida inteira. As respostas também estão ali diferentes, né? Então, aí a gente pecou quando transformou uma questão escolar e quando a gente atribuiu essa identificação à escola. Então, quem consegue avaliar hoje, professor sem formação, o que é motivação acima da média? O que é criatividade acima da média? O que é habilidade acima da média? Aí, por isso que volta de novo para as questões escolares, de currículo, de boletim nota 10 aqui. Você pega meu boletim, ele era maravilhoso ali, mas tem uma oscilação gigantesca e premeditada e pensada. Né? Então, nós temos que olhar para bons países, mas o Brasil é um dos poucos do mundo que adota só um modelo teórico. Né? Então, você tem países que adota Renzulli e Gagné. Os Estados Unidos tem uma série também de modelos teóricos para a gente pensar. Né? Tem um novo agora, que é do Pfeiffer também, que eu acho que ele juntou todos esses 200 anos de pesquisa e conseguiu condensar. Né? Então, tem sim questões genéticas que o Gagné vai trazer. E aí eu vejo as pessoas lá que são influencers falando 1000 abobrinhas, pedacinhos de cada um, sem entender onde se encontra. Porque, apesar de vários modelos, cara, todos eles se encontram ali de alguma forma. Que é a habilidade acima da média em qualquer área do conhecimento humano. E aí uns vão explicar o quanto o ambiente vai interferir de forma positiva e negativa. Né? E também a gente não faz um modelo de Renzulli no Brasil adequado. Que eu tenho que pegar meus alunos inteirinho, enriquecer ele durante um ano, depois passar pelas portas giratórias para a gente pensar. Então o Brasil faz metade, nem faz metade, talvez um terço da teoria, um recorte, e aí também prejudica, né, todo esse processo. A gente tem que retomar, assim, repensar, e por isso que a nossa luta, todo mundo que a gente vai agregando, é para pensar política pública efetiva para. Né? Inclusive para a gente ter identificações mais assertivas, polos de identificação, polos de atendimento. É isso que a gente precisa. Acesso e manter. Então, avaliei por quê e para quê. A avaliação é o meio, ela não é o fim.
E aí, escolas também tomem cuidado. Vocês pedem para avaliar, manda o pai avaliar, fica mandando encaminhamento e volta, não quer atender. E aí? Por que pediu para avaliar? Qual que era a esperança? Quando você fala lá do currículo telescópico, é isso que você tinha explicado ali antes, de, tipo, acelera em uma disciplina? Ou como Não, que o funciona? currículo telescópico é você fazer aquele famoso velho supletivo lá atrás, que as pessoas faziam 2 anos e 1 para conseguir colocar ali o ensino em dia. A profissão você pode fazer 2 anos e 1, que é o currículo telescópico. Eu estou lá no 5º ano, eu faço o primeiro semestre de 5º ano, e lá faço o segundo semestre de 6º ano, né? Então, esse é o currículo telescópico, a gente vai cortando ele, né? Pode ser por ano e também pode ser por disciplina, como eu disse. Então, acelera essa disciplina para cá e aí a gente vai criando uma lacuna, porque se eu acelerei uma disciplina aqui, estou no 7º e veio do 8º, quando chegar no 8º, eu tenho que ter do 9º para mim de novo, né? Porque assim, se eu fiz do 7º do 8º, aí o ano que vem eu vou avançar pro 8º, passo de ano pro 8º, aquela disciplina de geografia não precisa fazer mais, então tem que vir para cá pra gente pensar. Então, o telescópio, muitas vezes a criança não tem condições de fazer já uma aceleração de 2 anos direta, a gente também pode fazer essa sugestão. Isso funciona muito bem, né? Então, tem casos em Minas, Divinópolis, que funciona muito bem e tem alta evidência científica desse tipo de atendimento e você também evita sofrimento. Porque a gente tem que pensar o quê? Eu tenho que evitar sofrimento e deixar essas pessoas saudáveis. E eu não posso ir para uma escola que me adoece. Eu não posso ser penalizado porque eu aprendo diferente. Né? Então, o currículo telescópico ele é uma das 18 formas de aceleração para a gente pensar. Ah, tá. Ele tá dentro desse conjunto tá dentro das de... 19 ali, que vai virar 22 daqui a pouquinho. Tá. E as avaliações por competência? A avaliação por competência, a gente pensar que, de novo, professor que vai prova, veja o seu regimento. Eu não tenho, então, você, Kelly, foi indicada, a aceleração de série está lá no 3º ano, você foi indicada para ir ali para o 5º ano. Aí vem alguém, tem uma ideia linda, beleza, ideia, a melhor ideia da vida, ela é super criativa, vou fazer prova de conteúdo do 4º, não é isso, né? Então, assim, a gente tem lá a BNCC, habilidades e competências básicas para aquele processo. Então, assim, as básicas que pra gente pensar, que vai garantir que você aprenda lá, né? Então, você vai avaliar as competências de leitura, de escrita e matemática. Tá ok aqui esse ano? Próximo. Então, não é o conteúdo em si, né? As pessoas não sabem fazer isso, porque até pra gente fazer o PEI, seja em qualquer área que seja, né, que o PEI também, eu fui a primeira pessoa a falar que o PEI era caviar, né, nas redes sociais, que virou até um... E agora, para mim, virou um caviar beluga, o mais raro dos raros, porque também na expressão é esse, beluga. Então, até para a gente fazer o PEI, precisa avaliar por competência, fazer a avaliação pedagógica diagnóstica, para te entender onde está aqui, até para mais, para menos. Mas a gente percebeu que fica... Para você tirar currículo, eles fazem isso, que vai estar lá, adaptei o currículo, se a criança está aqui no 7º ano, mas ela é autista, tem aqui, o quê? Vai adaptar para ficar mais fácil. A gente está falando sobre guerras. Aí ela vai lá e coloca, já vi isso, adaptação curricular, que o tema era guerras. Ela vai lá, pega uma letra A aqui, em tamanhos garrafais, aqui, A, um sulfite, V, escreve avião no sulfite. Então a criança do 7º ano tem que montar ali avião, porque avião tem a ver com guerra. Isso é adaptação curricular? Né? Então, assim, às vezes fica muito mais fácil de tirar a complexidade do que você colocar complexidade. E, gente, eu fui professor de sala de aula comum, então ela ensino fundamental. A área dela para 6º ano. 6º ano, dava aula de matemática para o 6º ano e ciência para o 6º ano. E no médio, dava aula de biologia e dava aula de filosofia. Você sabe qual o conteúdo que vem, qual que é aquela sequência que... Então, você tem um plano de aula, você vai entender. Por que eu preciso dar o conteúdo da turma, às vezes, em 10 aulas? A suportada vai ser em 3. Então, eu vou trazer a próxima aqui, ou eu complexo aqui, dou mais dificuldade, porque a suportada aprende em V, Kelly, né? Então, o início, meio e fim, para manter ele engajado. E as pessoas não sabem fazer. Mas é um exercício, quando eu digo para os pais, assim, todo professor sabe fazer avaliação por competência. Todo professor sabe. Se o professor não sabe, ele está errado, ele fez a formação errada. Todo coordenador sabe orientar como fazer. Se não fez, está errado, está no lugar errado. Né? Aí você viu, porque eu também fazer pedagogia, fiz 1000 coisas, para eu entender também de tudo. Porque aí a pessoa vai discutir comigo, calma, relaxa que a gente vai chegar aqui no processo. Mas assim, se você consegue avaliar por competência, é o caminho. E de novo, não é conteúdo, gente. Parem com isso. Dan, a gente está falando aqui de ensino
Fundamental e médio. médio. E quando vai pra universidade? Também tem os mesmos direitos. Mas como que você vai... Porque aí, por exemplo, tô fazendo psicologia. Sim. E aí aquela matéria de psicologia, tipo assim, mais do que o professor. Sem querer Aí, se achar. de novo, Né? né? Mas aí, tipo, eu posso ser acelerada naquela disciplina? Pode. Eu aqui no meu doutorado, eu tenho PEI, eu não fiz disciplinas básicas de... Né? Então, assim, eu fui lá, minha orientadora é maravilhosa, gente. Então, quem estiver assistindo aqui depois, o que a gente faz na universidade para inclusão? Veja os programas da UF, da doutora Diana Negrão, e da Federal de Pelotas, a Rita Costa. Maravilhoso que eles têm boas ideias. Então, sim, pode sim, é um direito, né? E aí, sim, de novo, avaliação por competência. Então, se sabe mais, a gente pode fazer a avaliação por competência e não ter. Que foi o meu caso, assim, de uma disciplina agora, porque não precisa fazer aquilo de novo, né? 300 horas daquilo que já tinha dado. Então, sim, é possível, né? E é um direito também. Porque parece que chega nas universidades, eu já escutei muito estudante mesmo falando, que a universidade te fala, não pode pular, não pode sim, deixar de pode. fazer. Tem aquele conteúdo básico lá. Tem agora um nosso amigo que está fazendo medicina lá longe também, que vai. Sim, ele chegou lá pro quinto, tá no 8º ano agora, 8º semestre, né? Tava indo lá. 3 semestres aqui. Então pode sim. Porque a exigência lá, 5 anos de psicologia, sei lá, não precisa ser exatamente não isso. É um direito, porque assim, se você tem que pensar, se você foi acelerado, você cumpriu aquele requisito legal. Então também pode ser. Aí no história fala assim, aluna acelerada de acordo com o LDB artigo 59, parará, por isso. Constou, tá ali. Então não tem que inventar nada, gente. Tá lá, desde 96. Tá lá, ali. Então tem que inventar. Então pede de forma administrativa, tem que ver como que tá, se tá no regimento, tem que ter. Não tendo, é um direito velado, você está sendo de novo, né? Não pode. Então, é possível sim fazer, já fiz, e a gente tem vários pacientes também aqui que a gente orienta. USP, PUC, Rio, tem muitos. Agora teve uma agora que se formou também, né? Agora, Breno, também, e é possível. Mas, de novo, se já tem aqui, nenhum lugar diz que não pode, nem na educação infantil, nem aqui, a Constituição não diz isso. Quem vai dizendo aqui, os vetos vem município, estado, vai piorando, né? Mas a pesquisa lá fora, gente, não tem isso não. Quanto mais cedo for o momento adequado, melhor sim. Então tem que pedir, né? Mas tem a ideia da universidade que você, como você escolheu o curso... Não, gente, mas você escolheu o curso, tem lá 2 anos de coisa básica terrível, né? Aí tá lá contando com tempinho. Não, pode sim. Tá? Precisa de ajuda, chama a gente. Quem precisa de ajuda, chama a gente. Tá aqui, ó, o nosso @. Eu acho que os estudantes da universidade tem alguns aí que precisam mesmo, sabe? Precisa. Precisa. Cara, a gente tá lá no doutorado. Porque é tão tedioso quando você tá na escola. Exato, é igual. Por isso que eu falo que não é uma questão educacional que vai passar. Não vai passar. Né? Não vai passar. E aqui, porque a gente precisa pensar, é programa de atendimento integral às pessoas. E sabe que, aí só pra encerrar ainda, mas assim, parece que quando é na universidade você questiona o professor, é pior ainda do que quando era antes, porque daí ele acha você ainda, né? Pedante, tem a pecha, né? Tipo, o que você tá querendo? Mas já vi aqui, professor, não vou responder porque não é agora. Mas uma criança de 4 anos perguntou pra mim esses dias assim, ô tio Dan, por que no mar tem onda e no rio não tem? Eu não sabia essa resposta, porque não tem interesse, que depois me ajudaram, né? Aí você vai perguntar, não sabe, tem professor também hoje que a gente sabe que o nível tem decaído muito, né? Então, assim, não temos mais... É óbvio, né, que fica uma questão ali. Mas sempre fala, gente, nada de luta, de peleja bélica aqui. Vamos para questões mais sociais aqui pra gente pensar. Chega a coordenadora do curso, conversa aqui, vamos sentar, traz isso aqui, pondera e pronto, sem que ele há inimizade. Então vai lá pro negócio. Vamos aqui sentar, vamos conversar. Todos somos adultos pra gente pensar. Como você pode me ajudar? Tem uma lei que me protege. Você vai seguir a lei? Aqui a gente não segue a lei. Tá errado. Denuncia no Ministério Público. Tem que pensar. E eu sou muito feliz, assim. Sou grato até a minha orientadora, minhas orientadoras, a mestrada Ana Paula Noronha é maravilhosa. Né? Tudo que é possível fazer. Porque, de novo, tá ali. Né? Então, eu não tenho que fazer planilha de Excel. Aí vai ficar lá fazendo uma aula de planilha de Excel durante 6 meses. Aí assim, tá, mas não tem gente que faz planilha de Excel? E o que eu sei fazer, as pessoas não sabem fazer. E aí? Como flexibiliza isso pra gente também pensar? Por isso que o ensino, de um modo geral, muitas vezes o ambiente escolar ou acadêmico acaba sendo muito
tedioso e uma fase muito frustrante, né? Sim, aí continua. Eu fiz lá a graduação, um monte de coisa. Depois eu falei, gente, será que eu vou voltar mesmo pra academia? Que eu voltei pra fazer o mestrado, tipo assim, 10 anos depois, porque a orientadora ficava, né? Aqui, mas assim, mas só também consegui porque existe a flexibilização ali do processo. A gente tem a mesma escola desde 1500, né? Assim, mesmo essas mais modernas, disfarçadas de modernas, de alternativas, ainda é meio jesuíta, né? Então você tá ali pensando aqui, e tem alguns tipos de ensino aí que também não vai bem para superdotação intelectual, tem que pensar nisso. Assim, qualquer que seja o modelo, tem que adaptar. A gente supervisionou algumas escolas superdotadas lá fora, uma na Inglaterra e outra em Portugal, e agora uma na Espanha, que cada um tem seu PI. Mesmo uma turma com 18, cada um tem um PI, porque eles são totalmente diferentes. E aí o pessoal fala assim, eu vou abrir uma escola superdotado que vai ser maravilha. Não vai ser maravilha. Você vai precisar das mesmíssimas questões de PI, de pensar individualmente cada um. Né? A complexidade da condição. Né? Tem a superdotação, tem a dupla personalidade, tem aqui, tem esse processo todo aqui. Né? Então, cada um é único. E qual é os principais desafios assim que você vê para criança, para pessoa, né, superdotada, na parte de socialização, assim? A gente já falou até um pouquinho, né, disso, não tô em o mesmo interesse que você no assunto, mas aí essa dificuldade, muitas vezes, para socializar, leva a outras questões também, né? Mas assim, a grande questão que acho que nem socializar, assim, é um grupo que busca pertencimento. E aí essa busca de pertencimento dos pares também traz uma questão, né? Porque você pode ficar isolado, porque se você vai buscar alguém igual a você, você não vai achar. Então, eu já tive paciente aqui que não vou casar, porque ele idealizou lá uma pessoa que a pessoa era cópia dele, ou seja, não existe. E aí também não é só você tem o grupo Esportas OK para você se relacionar, é super importante, mas você precisa aprender ali a conviver com quem não é. Né? Então você precisa entender o seu limite, para não ficar sobrecarregado também, ir e vir quando puder, fazer o que você quiser. Tá, tem uma festa de aniversário aqui do amiguinho da escola, assim, não gosto muito aqui, vou lá, fico meia hora, perfeito. Né? Então tem que usar esse processo, porque senão porque nós somos seres sociais, né? Você acaba adoecendo, você acaba ficando isolado, então aumenta essa percepção desses sinais mais ansiosos, mais depressivos para a gente pensar. Então a condição em si, ela traz, porque é muito difícil você encontrar alguém, por exemplo, que entenda que um adulto de 40 anos está brigando ali numa fila de um carrinho de praia, porque ele chegou primeiro, ele não acha justo que quem chegou depois, mesmo sendo uma criança de 6 anos, pegue aquele lugar. Então também tem que saber essa questão de psicoeducar, de você saber o que você pode não fazer. Eu sempre falo assim, você não vai achar ninguém igual você o tempo todo. E também tem que entender que às vezes você não vai ter um grupo de amigos gigantescos, tem gente que tem sim, mas as relações profundas são mais diminutivas, né? Mais, em menor quantidade aqui pra gente pensar. Mas por isso que o autoconhecimento, que a gente tem que voltar de novo, que a terapia é fundamental, para eu entender. Qual que é o meu limite? Que ela me chamou lá para ir na festa dela. Tá, eu vou. Mas eu não quero ficar aquela pessoa lá falando de bobagem o tempo todo, falando de futebol aqui. Então eu vou lá, oi, faz aqui tudo bem, faz aqui, tiro uma foto, vou embora. Fui, vivi, socializei, estive lá, tô na foto, senti, não me desgastei. Né? Mas você ir lá sobrecarregada, ficar fazendo tudo que as pessoas querem também não é legal. A gente também tem uma tendência de querer atender expectativas dos outros, né, o tempo todo. Não, gente, tá? A expectativa é sua, lide você com ela, né? Mas isso a gente só aprende na terapia. Porque você tem uma necessidade de aprender, você tem medo de perder o amigo, você já tem pouco amigo, só tem um, né? Aí você acaba, às vezes, se anulando para manter aquela pessoa, às vezes nem é saudável. Você fala, tá, achei lindo isso. Estou apaixonada por aquela pessoa. Falei, que bacana, mas eu não vou ficar com ela. Falei, porque ela me faz sofrer. Olha que ponto de, né? Eu entendo, estou apaixonada sim, quero continuar, mas me faz sofrer. Vou lá, vou ler, vou escrever, vou fazer meditação. Então, assim, a busca de pertencimento é notória e isso acontece o tempo todo. Na infância, na adolescência, na vida adulta. Por isso que também o livrinho aqui, gente, ele vai trazer pra gente como a gente fazer amizades com pessoas típicas também, que é importante. Olha, eu mostrando de ponta cabeça, porque eu sou bom nisso. Eu não sei lado, se esquerdo, frente, direito. Então a gente tem que aprender sim, né? Porque você não vai achar. E aí também não pode levar o risco de querer também pessoas com o mesmo número de QI para fazer amizade, né? Então, isso acaba adoecendo, né? Então tem que tomar cuidado, sim. É mais difícil, sim, mas isso acho que fica mais notório ali na infância, porque você tem os interesses distintos.
A aceleração ajuda nesse processo. E quando você adulto, você consegue compreender o ir e vir, quanto tempo você fica. E também respirar, treinar funções executivas, autocontrole. Porque as pessoas, às vezes, são lentas mesmo. Né? Então, assim, tem lenta... O mundo é feito para média. Então, aí a gente tem que adaptar também. Então, assim, se a gente quer flexibilidade com a gente, também precisa ter um pouco com o outro, de tolerância um pouco mais. Isso a gente treina, isso a gente aprende em terapia, tá? Eu aprendi, porque meu apelido... Né? Então, você imagina como é difícil. Meu Deus, tá aqui. Aí está lá, a pessoa tá pensando, você já entendeu todo o processo, volta de novo, é difícil. Né? Então, de novo... Respeitar a diferença. No ambiente de trabalho também deve ser muito... Nossa, é muito difícil, né? Gente, eu tinha Fica lá horas na mesma reunião, Sim, sendo que você já que entendeu nem por que essa fazer, reunião, né? Eu tinha uma gerente que era uma porta. Era uma porta. Toda a gente preocupada com um projeto gigantesco, maravilhoso, que a gente fazia, a gente mudava a vida das pessoas. Ela assim, qual que vai ser a cor da lixeira? Eu, oi? Do nada. Sabe? Aí tô lá, gente, a gente tá aqui fazendo isso aqui, vamos fazer esse projeto aqui. Dan, é a Rubi a mesma que a Tereza? Eu, oi? Sabe? Umas coisas assim. Eu, quem é a Tereza, pelo amor de Deus, né? Então, hoje o paciente fala pra mim, eu gosto desse desenho, vou lá e aprendo ele. Né? A gente tem que pensar aqui também. Mas é difícil no trabalho também, né? Por isso que também a gente sabe que isso pode ter uma tendência maior a burnout também. Uhum. Então, a gente tem, né, burnout como aquela questão do trabalho, como um construto que existe, né? Então, a gente tem estudado aí alguns burnouts em outras áreas para a gente pensar, mas sim, quando você pesquisa, agora teve recente aqui, na Suíça, inclusive, que as pessoas com QIs acima da média intelectual tinham uma tendência, um perfil mais frágil para o burnout. Eu também tive burnout, fiquei 4 anos fora do mundo, assim. Eu fiquei 10 anos fazendo a coisa de todo mundo, porque as pessoas não pensavam, não raciocinavam, então eu fazia aqui, vamos fazer, entregou, foi. Só que aí acaba, né? Esgota. Você vai pegando as coisas... Sim, que a pessoa percebe assim, vou corrigir isso aqui. Aí corrigi, eu fiz aqui, olha que lindo foi. E ela já sabe, se vai mandar ruim, eu não vou deixar passar aquilo ruim, porque tem meu nome aqui. Uhum. Pronto, aí eu fiquei fazendo isso a vida inteira. Ou também por não ter paciência pelo tempo da outra pessoa. Mas é que tem tempo, né? Que a pessoa teve tempo ali pra fazer, né? Tem tempo, assim, o tempo é o seu dia de trabalho. Uhum. Se você não conseguir ficar o dia inteiro, você mandar um e-mail, você tá trabalhando. No superdotado também é um pouco parecido com o TDAH, assim, que teu corpo parou, mas a tua cabeça continua lá, né? Sim, mas não tem a questão do cansaço, né? Do prejuízo. A gente tem uma hiperativação mental de ideias aqui, mas você não... E você mantém ali o interesse, você mantém o flow. O TDAH às vezes desiste, porque tá lá super interessado, não conseguiu, vai e desiste. Tem um cansaço aqui. Mas sim, essa busca, mas é uma busca organizada. Você tem uma hiperatividade mental aqui, ficar pensando aqui. Mas eu digo de perder o sono, mas sabe? Sim, mas a questão de sono já é uma tendência. Um pouco sono ali, tem uma questão de sono também, né? Mas você fica pensando. Eu, quando era jovem, assim, mãe, não quero dormir. Eu falava pra mim, olha, com 6 anos. Mãe, quem dorme é criança e velho. Eu tinha 6 anos. Não era criança. Não era criança, mas eu me sinto idoso desde os 12. Né? Então, essa coisa que esse desgaste acontece, sim. Eu tô conversando com você, tô pensando no evento de amanhã, tô pensando no livro lá, como vai ser o lançamento lá na Espanha, como vai ser o processo todo. Aí você me falou que já tive uma ideia de um post. Uhum. E aí foi. A cabeça não vai pra assim, vários... tá aqui, grava a última pergunta é importante, faz isso, faz aquilo. Uhum. Assim. E durmo só 4 horas por noite, tá tudo bem. Acordo super bem. Se eu dormir mais que 4 horas, fico só... Eu não tenho diagnóstico de superdotação, mas eu tenho muito essa coisa de... Eu não quero dormir também, porque eu penso que eu tenho que aproveitar o tempo. Mas aí depois eu fiquei doentinho lá, porque eu fiquei 5 dias sem dormir. Eu dormi bem, viu? Tomei remédio na veia. 5 dias sem dormir. Sem dormir. Eu escrevi um livro de quase 300 páginas ali, nesse período de quinta até domingo. E aí, né? Porque a gente precisa dormir. Porque a gente aguenta mais tempo sem comer do que sem dormir, né? Exato. Nosso corpo aguenta mais Sim, sem o comer, o sono né? é fundamental, né? Aí foi que lá, né? Aí eu tomei algumas dosezinhas da veia, dormi 4 dias seguidos. Acordei novo, entendendo que precisava dormir. Não façam isso, gente, não é saudável. Dan, a gente vai ter que ir para a nossa última pergunta. Sim. Outra, a gente estava, né, ali quando a gente foi montar ali os tópicos para nossa conversa, você até me sugeriu uma pergunta, e que é assim, né, olhando para o futuro,
o que precisa mudar na escola para que toda criança com altas habilidades, independentemente do CEP, gênero ou condição, seja reconhecida, desafiada e cuidada? É uma das minhas... Desculpa, gente. É uma das minhas bandeiras do ativismo da superdotação. A gente tem que pensar o futuro. Eu sei que o futuro é agora, né? Tudo que a gente puder fazer para melhorar agora, faça, gente. Tem uma ideia para que vai melhorar o seu aluno no seu dia a dia, faça. Mas a gente tem que pensar, Kelly, em uma política pública para superdotado em si. Uma política global, que a gente pense lá e discuta. E aí a gente tem que repensar a formação dos educadores. A gente tem que repensar a formação na saúde, no direito, formação mesmo, alterar os BCNs, né? Para que a pessoa conheça de fato quem é a pessoa superdotada, quem é essa pessoa alta-habilidosa, quem é essa pessoa dotada e talentosa, para que eu saia daqueles mitos do que eu vejo, do que eu idealizo, porque muitas vezes também os próprios documentos norteadores hoje, eles avançam e dão um passo de retrocesso, porque assim, eles acabam reafirmando os mitos todos. Então, assim, o meu sonho de futuro é que nós tenhamos, de fato, uma política pública efetiva, que se discuta, que a superação é uma questão social, sim, global, saúde, educação, cultura, mercado de trabalho, justiça social, assistência social, para que a gente oferte, que a gente crie centros de identificação, que a gente crie centros de enriquecimento, municipais, estaduais, privados, que sejam federais, mas que se avance. Porque a gente está falando de 4 milhões e meio de idade escolar, a gente está falando de 45 mil isso o tempo todo. Então, desde que eu comecei a falar aqui, lá atrás era 27 mil. 12 anos passou e temos só 45 mil. Então a gente está errando. Então a gente precisa melhorar a formação, precisa incentivar que as pessoas estudem. Mas quem vai trabalhar agora com superação, estude de verdade. Ou seja, meu sonho também de agora e presente é que se você não entende bem, não fica fazendo post para ter caça-like, clique, essas coisas todas de fato, né? Assim, pense na causa, pense no seu filho, mas pense no todo, no seu bairro, na condição em si. Que a gente mude e avance quando tiver aqui de mãozinhas dadas. Assim, o meu sonho é que a gente repense nossa política pública de fato, que a gente comece a avançar, que quem está aqui na área pesquise coisas novas, também é importante. Hoje eu quase surtei de falar aqui, porque me chamaram no Instagram antes de vir para cá. Eu tô fazendo uma pesquisa linda aqui, sou terapeuta ocupacional, lá no Triângulo Mineiro, uma pesquisa linda, superdotação. Eu falei, uau, que maravilha, terapia ocupacional. Por que você vai pesquisar? Qual é o seu recorte? Eu vou pesquisar aqui o modelo de Os Três Anéis, por que as pessoas não são identificadas? Eu falei, amor, pensa na sua área, vai pensar ali na interocepção, pensa na questão do impacto do QI, nessa questão de alteração sensorial, avança. Aí eu falei, esse modelo teórico não conversa com a sua área. Quem vai conversar com a sua área é o Ganhê. Então, as pessoas não sabem o que pesquisar. Então, assim, pesquisem temas novos, gente, busquem aqui. A gente tem que mudar aqui com estado da arte novo. Tá péssimo o nosso aqui, então vamos avançar. Então, meu futuro, Kelly, é o desejo universal, e isso é desde sempre, que nós sejamos compreendidos e atendidos de maneira eficaz. Assim, que conheçam, que aprendam e que atendam bem. E que é universal, não é só aqui. Né? Então, é isso, meu sonho de futuro, que eu batalho por ele desde sempre. Isso. E é um sonho que tem que ser adotado por todo mundo, assim, que trabalha com superdotação, né? Ou como você falou, expandir para as outras áreas mesmo. Sim. Porque superdotado não vive só dentro da escola, Sim. né? Porque não tem uma área, né? Assim, não é quem manda. Não, gente, tem que pensar. Cada sua área vai ter a sua boa contribuição de maneira adequada, né? Então, assim, se você quer trabalhar, conheça o todo, não conheça fragmentos. Né? Então, assim, não lê um estudo, esse estudo maravilhoso, sem entender o contexto, sem entender a história da área da pesquisa, né? Uhum. Então, assim, eu não vou sair por aí falando sobre engenharia de produção, eu não sei fazer nada disso, gente. Então, não sei. Mas eu posso pegar, assim, um artigo de engenharia e fazer lá um post pro Instagram e interpretar tudo errado. Posso, não posso? Falar o que eu quero dizer para as pessoas pensarem aqui. Então, eu falo para os pais, pede a referência, você vai lá e leia e faz sua interpretação. Tá com dificuldade? Agora, inclusive, eu tenho uma mentoria que eu ensino para os pais lerem artigos científicos para que eles entendam o que as pessoas estão falando ali, para que não caia em qualquer lorota. Uhum. Porque, assim, pai sofrido, mãe sofrida é alvo para profissionais de má índole. É alvo. É isso. Exatamente. Então, Dan, agradecer muito por você ter conseguido um tempinho aí na sua agenda aqui, né, em Curitiba, para vir conversar com a gente, tá? Muita gratidão mesmo. E
que a sua mensagem seja realmente difundida aí para que atinjam cada vez mais pessoas, né? E leve consciência mesmo. Acho que é isso que a gente busca aqui, né? Trazer consciência para as pessoas, informação. Psicoeducar de forma verdadeira, né? Ali. Então, eu fico bem feliz com o convite feito, convite aceito. Eu tenho uma amiga que fala comigo assim, Dan, desde que eu te conheço, chamou-se para você atravessa a rua para ir buscar alguma coisa. Então, eu faço isso o tempo todo, porque a gente precisa de fato fazer. Né? Então, trazer o que é, como é e porquê, eu acho super importante, sim. Muito obrigado pela acolhida. Estou à disposição nas minhas redes sociais, no Instagram, né? Tem o projeto Ventos de Proteção também, tem o nosso site, tem o meu podcast também, que é Unicamente, que é um videocast que a gente está ali o tempo todo falando sobre essas questões todas, maravilhoso também. Então, quem quiser me achar por aqui, tá, os nossos... As redes sociais estão todas por aqui embaixo. E me chama no Instagram, sempre que dá, respondo todo mundo. É isso, gente. Muito, muito obrigado. Sucesso para você na sua trajetória. Né? Você é daquelas pessoas que mudam aqui também a questão da neurodiversidade, da neurodivergência. Obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho e pelo ativismo desde sempre. Obrigada, Dan. E agradecer para você que ficou com a gente aqui nesse episódio. Então, assim, quer incentivar nosso trabalho, quer incentivar que a superdotação chegue para mais pessoas de uma forma realmente consciente, só curtir esse vídeo, compartilhar ele com outras pessoas, deixar seu like e seu comentário também. Então é isso, pessoal. Até semana que vem.